Esta é a primeira parte da revisão conceitual da literatura. Vamos começar com algumas considerações preliminares, alguns esquemas lógicos que são muito importantes para se compreender a lógica da revisão da literatura. Primeira coisa, o que é revisão da literatura? É a parte dos estudos científicos que tem como finalidade descrever os conhecimentos mais atuais disponíveis. É também conhecido como estado da arte, porque representa os limites do conhecimento científico sobre um determinado fenômeno. Então, fazer a revisão da literatura não é simplesmente, como muita gente imagina, colocar ali o que a gente acha que é importante ou que é interessante ser citado. Não é nada disso. O que é revisão conceitual da literatura? É a descrição dos conhecimentos mais atuais que a ciência dispõe sobre um determinado conceito. A ciência, ela se baseia em conhecimento da atualidade, o que tem de novidade. Então, ela começa a revisão sempre do ano em curso para trás. Um conceito é um aspecto ou componente da realidade estudada pela ciência. É uma parte, né? É por isso que a gente diz que a ciência é um discurso, é uma explicação sobre conceitos, sobre o comportamento das coisas da realidade, feito a partir de conceitos. Qual é o objetivo da revisão conceitual da literatura? O que é que ela visa? O objetivo é mostrar para a comunidade científica tudo o que a ciência sabe de mais recente sobre o que ela mesma, a ciência, diz que é determinado conceito. Traduzindo, o grande desafio do cientista aqui nesse tipo de revisão é apontar os limites do conhecimento humano do ponto de vista da ciência sobre um determinado aspecto da realidade. Os limites e as profundidades também. Por que é obrigatória a revisão conceitual da literatura? É obrigatória porque é através dela que ficamos sabendo os limites e profundidades do conceito que queremos investigar ou que utilizaremos como focal na nossa investigação. É que sem o conhecimento aprofundado do conceito, sem o conhecimento aprofundado dessa parte da realidade, a gente não sabe quais são as lacunas que existem e não sabe quais são as fronteiras do conhecimento que precisam ser alargadas. Então, sem a revisão da literatura do jeito que os cientistas fazem, não há a possibilidade de contribuição efetiva para o avanço da ciência. Vejamos alguns aspectos lógico-processuais. Então, como é que a gente faz a preparação? Qual é a primeira etapa? A primeira etapa, naturalmente, é a escolha do conceito. Esta primeira etapa é a seleção daquele assunto que nós queremos pesquisar, que muitas vezes professores de disciplina já nos apresentam, ou os orientadores de trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese, né, também sugerem para os seus orientandos. Veja esses exemplos. Desenvolvimento econômico é um conceito, é um assunto, é uma parte da realidade. Internet das coisas também. Logística de distribuição e satisfação de clientes, da mesma forma, são assuntos muito estudados do ponto de vista da ciência. A segunda etapa é a formulação do problema. Formular um problema significa fazer uma pergunta. Então, quando o cientista fala de um problema, ele não está querendo se referir a dificuldades ou coisas parecidas.
Um problema para nós na ciência é simplesmente uma pergunta que ainda não tem resposta. Exemplos de problemas. O que é desenvolvimento econômico? O que é internet das coisas? O que é logística de distribuição? O que é satisfação dos clientes? Note que nas questões conceituais, a pergunta sempre começa com o que é. Terceira etapa, elaboração do padrão de respostas. Quando os cientistas formulam uma pergunta, eles não sabem, eles não têm ideia de quais são as respostas para ela. Tá? Porque se eles soubessem quais são as respostas, ele não precisaria fazer coleta de dados, ele já escreveria. Tá? Mas isso também não é ciência. Né? Então, o que, os cientistas fazem? Eles criam um padrão de respostas. Para as questões, por exemplo, se eu quero saber quais são os principais pontos turísticos de Manaus, quando eu faço essa pergunta, vem na minha cabeça não a lista de todos os pontos turísticos, mas apenas os principais. Os 3 mais frequentados, por exemplo, os 5 mais frequentados, os 10 mais frequentados. Então, os 10 mais frequentados, os 3 mais frequentados, são o padrão de resposta. Para as questões conceituais, os padrões de respostas, o padrão de resposta mais comum, mais utilizado, pode ser definido como. Tá? Então, quando a gente faz a pergunta o que é desenvolvimento econômico, a gente quer que a resposta comece assim: desenvolvimento econômico pode ser definido como. Quando perguntamos o que é internet das coisas, a gente quer que a resposta comece assim: internet das coisas pode ser definido como. Tá? Então esse é o padrão de resposta. Quarta etapa, colocar o padrão de resposta entre aspas. As aspas orientam o motor das bases de dados para que ele procure em trechos nos documentos que contenham essa sequência, justamente nessa sequência. Se a gente não coloca aspa, ele vai pegar todos os documentos que tenham cada uma dessas palavras isoladamente. Então vai dar uma quantidade absurda, da ordem dos milhões e bilhões de textos. Então vejam os exemplos aqui. Desenvolvimento econômico pode ser definido como, veja, entre aspas. Internet das coisas pode ser definido como, entre aspas. Tá? Porque essa é uma orientação muito importante para a segunda etapa da revisão da literatura. Quinta etapa, traduzir o padrão de respostas para o inglês. A razão disso é que a ciência fala em inglês. Se eu faço um estudo só com texto em português, eu estou deixando de lado praticamente toda a produção científica mundial, porque a ciência não fala português. Então eu tenho que pegar o meu padrão de resposta e verter para o inglês. Então vai ficar mais ou menos assim: Economic development can be defined as the Internet of Things can be defined as distribution logistics can be defined as customer satisfaction can be defined as. Sexta etapa: definir os critérios da revisão. O que faz a ciência ser ciência é a possibilidade da minha descoberta aqui em Manaus ser reproduzida em qualquer lugar do planeta. Para que isso seja possível, eu tenho que definir os critérios, escrever esses critérios num documento chamado protocolo e seguir à risca cada uma dessas regras. Tá? Porque é assim que, no caso dos estudos conceituais, nós garantimos duas coisas fundamentais na ciência: a validade e a fidedignidade dos resultados. Então, aqui temos 2 exemplos. Coletar os dados dos últimos 5 anos é uma regra que nós vamos obedecer. A outra regra
é coletar dados apenas de artigos científicos e capítulos de coletânea. Não vamos coletar dados de livros, porque os livros geralmente são conhecimentos do passado. Não vamos coletar dados de trabalho de conclusão de curso, de dissertação e teses, por exemplo. Porque a regra aqui é utilizar só conhecimento validado pela comunidade científica. Essas etapas são suficientes para que a gente produza um relatório de pesquisa com resultados válidos e fidedignos. E que também possa servir de base segura para que a gente execute as atividades de coleta de dados, que é a segunda parte, que é o segundo vídeo dessa série. Muito obrigado.